Irmãos e irmãs, nesta quarta-feira, dia 23, nós celebramos um dos grandes mártires da igreja primitiva, São Policarpo. Policarpo viveu por volta do ano 150 da era cristã e o seu martírio é um dos textos mais antigos que narram como morreram esses heróis da fé. E a partir da narração do martírio de São Policarpo, depois foram escritos muitos outros relatos e paixões dos mártires. Hoje, nesta nossa meditação, eu escolhi também um pequeno trecho desse martírio de São Policarpo, onde nós nos deixamos encorajar por esses cristãos que, mesmo diante dos suplícios, mesmo diante da perspectiva de morrer, eles deram testemunho da sua fé. Esse é o sentido da palavra martírio, né? É testemunho de uma fé viva e na certeza de que o Senhor está conosco sempre. O Evangelho de hoje é um evangelho muito breve, chamado Marcos, capítulo 9, 38 a 40. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome, para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. É um evangelho muito simples, mas mostra essa grandeza de ânimo de Jesus e essa certeza de que muitos e muitas pessoas, mesmo não fazendo parte da nossa comunidade de fé, estão fazendo bem. E nós temos que apoiar e temos que incentivar mais e mais pessoas a fazerem o bem. Vamos então, hoje, tomar para nossa consideração um pouquinho do martírio de São Policarpo. Policarpo foi preso e foi levado para ser interrogado e para que ele renunciasse à sua fé. E o fizeram muitas ameaças. E ele, por fim, foi levado ao estádio para ser morto. Quando Policarpo entrou no estádio, veio do céu uma voz dizendo: Sê forte, Policarpo, sê homem. Ninguém viu quem tinha falado, mas alguns dos nossos que estavam presentes ouviram a voz. Finalmente o fizeram entrar, e quando souberam que Policarpo fora preso, levantou-se um grande tumulto. Levado até o procônsul, este lhe perguntou se ele era Policarpo, e ele respondeu que sim. O procônsul procurava fazê-lo renegar, dizendo: Jura pela fortuna de César, muda teu modo de pensar. Policarpo, contudo, olhava severamente toda a multidão de pagãos cruéis do estádio. Fez um gesto para ela com a mão e suspirou. O chefe da polícia insistia: Jura e eu te liberto, amaldiçoa o Cristo. Policarpo respondeu: Eu o sirvo há 86 anos. Ele não me fez nenhum mal. Como poderia blasfemar o meu rei que me salvou? E continuavam a insistir com ele. E disseram: Se você não negar a sua fé, nós vamos te queimar vivo. Policarpo respondeu: Tu me ameaças com um fogo que queima por um momento,
pouco depois se apaga. Porque ignoras o fogo do julgamento futuro e do suplício eterno, reservado para os ímpios. Mas por que tardar? Vai e faze aquilo que queres. Dizendo isso e tantas outras coisas, permanecia cheio de força e alegria. Seu rosto estava repleto de graça. Não só não se deixou abater pelas ameaças que lhe eram dirigidas, mas o próprio procônsul ficou maravilhado e mandou seu arauto ao meio do estádio para anunciar 3 vezes: Policarpo se declarou cristão. Então, prepararam o fogo para que ele fosse morto. Queriam pregá-lo, mas Policarpo disse: Deixai-me assim, aquele que me concede força para suportar o fogo, me dará força para permanecer imóvel na fogueira, também sem a proteção de vossos pregos. Então não o pregaram, mas o amarraram, com as mãos atrás das costas. Parecia um cordeiro escolhido de grande rebanho para o sacrifício. Erguendo os olhos ao céu, rezou: Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai de teu Filho amado e bendito, Jesus Cristo, pelo qual recebemos o conhecimento do teu nome, Deus dos anjos, dos poderes, de toda a criação, de toda a geração de justos que vivem na tua presença. Eu te bendigo por me teres julgado digno deste dia e desta hora, de tomar parte entre os mártires e do cálice de teu Filho, para a ressurreição da vida eterna, da alma e do corpo, na incorruptibilidade do Espírito Santo. Possa eu hoje ser admitido à tua presença, como sacrifício agradável, como tu preparaste e manifestaste de antemão, ó Deus, sem mentira e veraz. Por isso e por todas as outras coisas eu te louvo, te bendigo, te glorifico, pelo eterno e celestial sacerdote, Jesus Cristo, teu Filho amado, pelo qual seja dada a glória a ti, como ele, o Espírito, agora e pelos séculos. Amém. Quando ele ergueu seu amém e terminou sua oração, os homens acenderam o fogo. Grande chama brilhou, e nós vimos o prodígio. Nós, a quem foi dado ver e que fomos preservados para anunciar esses acontecimentos a outros. O fogo fez uma espécie de abóbada, como vela de navio inflada pelo vento, e envolveu como parede o corpo do mártir. Ele estava no meio, não como carne que queima, mas como pão que assa, como ouro ou prata brilhando na fornalha. Sentimos então um perfume semelhante a uma baforada de incenso ou outro aroma parecido. Por fim, vendo que o fogo não podia consumir seu corpo, os ímpios ordenaram ao carrasco que fosse dar o golpe de misericórdia com um punhal. Feito isso, jorrou tanto sangue que apagou o fogo. Toda a multidão admirou-se de ver tão grande diferença entre os incrédulos e os eleitos. Entre estes, o admirável mártir Policarpo, que foi em nossos dias mestre apostólico e profético, o bispo da Igreja Católica de Esmirna. Então vamos, olhando esse exemplo, pedir ao Senhor que nos dê coragem de vivermos a nossa fé em meio a tantas dificuldades e perseguições, como esse bispo que deu o seu testemunho e através dele tantas pessoas foram confirmadas na sua fé. Que o Senhor também nos ajude a sermos testemunhas do amor e da capacidade de entregar a vida que o Senhor nos transmite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.